A Bíblia, que é o nosso manual de vida, manual providenciado pelo próprio Deus para nós, ela que nos ensina, nos indica caminhos para tudo, quando não diretamente em relação a experiências vividas nos nossos dias, experiências que seriam impossíveis de serem vividas no passado, mas em termos de princípios, nós temos respostas para todas as questões nos nossos dias. E a Bíblia, como ela registra tanto a criação de todas as coisas pelo nosso Deus, como de forma bem específica, especial, a criação do ser humano, a partir daquele momento, Deus levantou servos para registrar nas Escrituras a sua vontade para nós, a fim de que nós soubéssemos o que o Senhor quer que nós façamos, como Ele quer que venhamos a agir, a fim de que nós saibamos e tenhamos esta certeza de que Ele existe, que Ele se revela, e isto Ele inicialmente faz na sua palavra, na Bíblia, a cada um de nós. Como Ele nos proporciona tudo em termos de vida, claro que Ele também nos proporciona sobre o que nós devemos ser, tanto em relação a pais como filhos. Pais aqui tanto no sentido genérico, pais e mães, como no dia de hoje de forma mais específica, os pais. É na Bíblia que nós podemos ir e ter estas respostas. Como Deus quer que nós convivamos com nossos pais, como Deus quer que nós nos comportemos também como filhos. Nós temos tudo isso na palavra de Deus. Tanto em termos de princípios, de mandamentos, de ensinamentos, como exemplo de servos de Deus. Temos vários exemplos bíblicos, portanto, a seguir. E também temos exemplos lá a evitar, aqueles que não foram bons pais, aqueles que nesta área não agiram de acordo com a vontade de Deus. Mas esses vários exemplos que nós temos a seguir na Bíblia, eles dizem respeito ao nosso relacionamento e convivência. Relacionamento e convivência entre pais e filhos. Só para citar alguns exemplos, temos o exemplo do pai na fé, Abraão. A forma como ele preparou o futuro de cada descendente seu. Abraão planejou, orientou onde cada um dos seus filhos, de acordo lá com a ramificação de sua descendência, onde cada um deles deveria viver. Tanto aqueles chamados na Bíblia filhos da promessa, porque da descendência de Abraão, em Isaac, Deus traria Jesus, o seu filho, ao mundo, como os outros filhos que Abraão teve também. Ele providenciou o futuro dessas gerações. Estão registradas lá na Bíblia, no livro de Gênesis, essas providências de Abraão. Mas com Abraão também nós aprendemos sobre sua autoridade, ensino e amor por seus filhos. Temos também o exemplo de Noé, desacreditado por todos em sua época por ser o protagonista de um absurdo, pelo menos aos olhos daqueles que estavam ao seu redor. Sua família o acompanhou, o que mostra também sua autoridade, sua liderança e influência na vida dos seus filhos. Numa época em que o gênero humano já tinha se corrompido, ou seja, muitos filhos já não eram sujeitos
a seus pais. Isto lá, já no tempo de Noé. Autoridade não tem nada a ver com força, mas sim com respeito, sabedoria, compreensão, exemplo, amor. Então, temos bastante a aprender na palavra de Deus em relação a esses pais que, assim, dessa forma, influenciaram, ensinaram, treinaram seus filhos. A Bíblia, de forma clara, ela orienta o pai a instruir os seus filhos na lei de Deus, a ensiná-los ali em volta da mesa. Então, temos aí todos esses exemplos. José, o pai terreno de Jesus, é um dos exemplos que mais me admiram, e eu já disse isso em outras oportunidades. José cumpriu o plano de Deus em sua vida. José não apareceu mais no registro bíblico depois do anúncio e nascimento de Jesus, e ali quando Jesus tinha 12 anos, não se fala mais acerca de José depois destas ocorrências. Sua influência, no entanto, é notada pelo fato de Jesus ser chamado de o carpinteiro, em Marcos 6, verso 3. E não apenas filho do carpinteiro, como a maioria se lembra lá em Mateus 13, verso 55. No Evangelho de Marcos, então, Jesus é chamado de o carpinteiro, quando ele está lá em Nazaré falando, e as pessoas falam, mas esse não é o carpinteiro? Seus irmãos não estão aqui no nosso meio? Lemos de uma forma em Mateus, mas de outra em Marcos, o que mostra, portanto, que Jesus, ele seguiu o exemplo de seu pai terreno, teve a influência dele em termos de profissão, como era o costume da época, e aceitar a tarefa de ser pai de Jesus, nas circunstâncias em que o fato se deu, não era algo para qualquer pessoa em tempos de costume tão severo como o que José viveu. Então José, assim como Maria, é claro, aceitaram a proposta de Deus. José demonstrou com sua atitude, com seu exemplo de vida, ele demonstrou humildade, além de fé no Deus vivo e obediência. Por estes motivos, ele é uma pessoa na Bíblia que eu admiro. E Jesus, ali, filho de José, nós sabemos, não era um filho biológico, como nós vemos nos nossos dias, há pais que também não são biológicos e agem como tal, criam filhos, se relacionam com eles, e José, de repente, é um exemplo bíblico para esses pais. Então, o Dia dos Pais é importante não apenas para o pai biológico, que, é claro, precisa exercer a sua função como um pai segundo a vontade de Deus, mas todo aquele que é colocado no lugar de pai e como pai age em virtude das circunstâncias e necessidades. Em relação a José, lá em Mateus, no capítulo 2, versos 13 e 14, nós lemos que depois que os magos visitaram Jesus e foram embora, nós lemos esses versos 13 e 14 de Mateus 2. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou,
tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Então José, ele assume o papel e função de pai, ele desafia a estrutura de sua época, ainda que assim nós presumimos, muito possivelmente as pessoas falassem mal dele e de Maria pelo fato de ela ter ficado grávida antes deles terem se casado, pelo menos em relação ao costume da época. Não foi algo fácil para José, assim como não foi fácil para Maria, mas ambos se submeteram ao Senhor à sua vontade. E nestes 2 versos que nós lemos aqui acerca de José, ele tem um sonho, o sonho de um anjo que lhe aparece e lhe fala para fugir com Maria e com o menino, fugir para o Egito. Há necessidade aqui de bastante discernimento espiritual para entender que aquele sonho era uma das formas como Deus se manifesta, e assim se manifestou a ele. Ele poderia ter pensado, não, eu estou muito assustado, eu estou vivendo uma época diferente, pode ser impressão minha, mas não. José entendeu que aquilo vinha da parte de Deus. E o que é impressionante, quando lemos aqui, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Nós sabemos que, principalmente naquela época, não era aconselhável viajar à noite. Era perigoso, sem falar da escuridão da época e as formas necessárias de se providenciar luz e os animais selvagens que haveria pelo caminho. Então, José, por tudo isto, ele é uma pessoa a ser admirada, sim. E como ele cuidou do seu filho, Jesus. E nós podemos concluir em relação a essa questão que nós também devemos muito a José, assim como devemos a Abraão, a quem Deus fez a promessa de trazer Jesus da sua descendência. Da mesma forma, também devemos agradecer a Deus pela vida de José, ausente nos evangelhos depois destas circunstâncias iniciais na vida de Jesus. Mas a sua influência ficou, o seu ensino, sua autoridade, sua dedicação ficaram para exemplo nosso mesmo. Mas, embora nós tenhamos todos estes exemplos, citamos aqui Abraão, Noé, José, embora tenhamos citado esses exemplos, nenhum desses pais foi perfeito, porque nós somos falhos. O melhor exemplo de relacionamento é o do nosso Pai Celestial. E se quisermos falar de relacionamento perfeito, aí então nós precisamos pegar o relacionamento entre nosso Pai Celestial com seu Filho unigênito e, da parte de Deus, o seu relacionamento conosco. Este é o tipo de relacionamento que nós devemos pegar como exemplo para nós. Claro, todo bom exemplo deve ser imitado. Agora, exemplo sem falha, só o do Pai com Jesus, o Filho unigênito. Sabemos que o ser humano rejeitou Deus, seu Criador. O Senhor, porém, fez tudo o que poderia ser feito para nos resgatar e reconciliar consigo, fazendo de nós herdeiros com Cristo na eternidade. E o unigênito de Deus se torna primogênito dentre muitos filhos. Nosso maior exemplo, então, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Em João 3,16, nós lemos que Deus amou o
mundo. Deus amou as pessoas. É este o sentido. Deus amou o ser humano. E por amar mesmo sem merecermos, Deus deu seu precioso Filho para nos resgatar e o seu Espírito Santo para nos recuperar. E o Filho estava com o Pai nesse propósito, um com ele em vontade e amor. Então, o maior de todos os exemplos que nós podemos seguir é o exemplo de pai e filho, Deus Pai e Deus Filho, no seu relacionamento. Assim, vamos para o nosso texto bíblico. Se pensaram que era Mateus 2, versos 13 e 14, este é um exemplo aí bem no âmbito terreno, no âmbito humano, mas de um servo de Deus. O texto bíblico está em João 11, versos 41 e 42, apenas 2 versos, e isso para aproveitarmos um momento de uma experiência de Jesus ali na sua caminhada no nosso mundo. João 11, neste capítulo, nós temos a passagem que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram uma família, eles eram irmãos muito amigos de Jesus. Jesus tinha seus relacionamentos humanos ali de amizade, de afeição, como todos nós temos. E Lázaro ficou muito doente, ficou gravemente enfermo, e suas irmãs pediram para chamar Jesus. Mandaram receber o recado, ele ainda ficou 2 dias no lugar em que estava, mas porque ele tinha um propósito. Quando ele vai com seus discípulos a Betânia para atender ao pedido das irmãs Marta e Maria, quando ele chega, Lázaro estava morto já há 4 dias. Conhecemos bem a história. Jesus conversa com cada uma das irmãs, pede para que elas o levem até o túmulo. Jesus é levado ao morto, é levado então ao túmulo onde Lázaro estava, e lá diante daquelas pessoas, muita gente estava ali, ainda chorando a morte de Lázaro, ainda vivendo aquele momento de luto. E é quando Jesus, diante deles, todos vê eles chorando de forma empática, sentindo o que eles sentiam. Jesus também chora por causa da tristeza que eles sentiam. Aquilo atinge Jesus. Até aí ele nos ensina a sentir o que as pessoas sentem. E nos versos 41 e 42, então, Jesus fala para eles tirarem a pedra. Verso 41 nós lemos: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Esses são os 2 versos que nós escolhemos para falar sobre o relacionamento, pelo menos aqui o relacionamento perfeito, entre pai e filho. Jesus profere esta parte da oração em voz alta. O judeu costumava orar em voz alta, fazia parte da sua cultura, mas o que nós podemos perceber aqui, de repente, é que Jesus não estava conversando com o Pai em voz alta. Neste momento, ele faz isso quando nós examinamos todo o texto. Ele está aqui em ampla ação, atividade, conversa com as pessoas. Ele conversa com Marta, ele conversa com Maria, ele vai até o lugar onde Jesus está, ele vê toda aquela movimentação
Naquele momento, então, quando ele está em silêncio e contempla todo este quadro, ele percebe a tristeza de todos os que estão ali. E é então que em voz alta ele diz: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. O que isso significa? Jesus já vinha falando com o Pai. Jesus já tinha conversado com ele. Mas o que é curioso aqui nesta oração de Jesus é que primeiro ele fala: Pai, eu te agradeço, e já nos ensina. Coração agradecido. Jesus, com seu coração agradecido, nos ensina também a agradecermos. Em todos os nossos relacionamentos, quando recebemos alguma coisa, no relacionamento de pai e filho, Jesus nos ensina a agradecer. Quantos de nós agradecemos aos nossos pais o que deles nós recebemos? É muito possível, muito provável que muitos encarem o que seus pais fazem pelos filhos, e aqui, pai e mãe, né? Muitos encaram como uma obrigação, não fez mais do que obrigação. Não tem gente que, de repente, pensa assim? Jesus nos ensina outra coisa. Quer ter um relacionamento perfeito com seu pai, com sua mãe? Seja agradecido, seja agradecida. Jesus nos ensina isso aqui. Pai, eu te agradeço. E todos ouviam Jesus conversar com o Pai nesse momento. Agora é interessante, ele fala: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e usa aí bem o termo no passado, porque o Senhor já me ouviu, porque o Senhor já me atendeu. Já ouviu, já atendeu, mas ali diante de todos, em termos de tempo, o milagre ainda não tinha acontecido. E aqui, no campo da fé, Jesus nos ensina outra coisa. No nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste, quando nós estamos conversando com Ele e a unidade de vontade, de desejo, quando nós oramos de acordo com a vontade do Pai, podemos até ter certeza de que já fomos atendidos. Não devemos orar e já agradecer por termos sido atendidos. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. No seu caso, ele tinha esta certeza porque ele já tinha recebido esta resposta do Pai. No nosso caso, nós vamos falar isto apenas se tivermos recebido, sim, esta certeza. Porque há muitas pessoas que ficam aí declarando a certeza de terem sido atendidos pelo Pai, por exemplo, em relação a entes queridos enfermos, e o seu ente querido parte para a eternidade. E aquilo que você falou, então, era errado? Não, não era errado. Você cria que Deus podia curar? Sim, você cria. Deus não realizou isso. Então, na sua expressão, você não se expressou corretamente quando disse que tinha certeza que ele já atendeu de forma favorável a você. Nisso você errou. Ele, nesse sentido, não atendeu. O que não significa que você não teve fé, e sim que Deus faz as coisas de acordo com sua vontade. Mas Jesus nos ensina aqui esta unidade com o Pai, unidade de propósito neste sentido. Então Jesus ora, e isso também nos chama a atenção. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, porque o Senhor já me ouviu. O que nós podemos notar é que Lázaro ainda não veio para fora. Jesus ainda não gritou para que ele saísse. Bem, tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. No verso 42 nós lemos: Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste.
Então, Jesus, ele está aqui expressando em voz alta algo que o Pai, no seu conhecimento íntimo, já sabia, e Jesus com ele já tinha se expressado dessa forma, mas ali ele faz em voz alta para que as outras pessoas daquilo soubessem. Então ele diz: eu sei que sempre me ouves. Outra lição para nós: sempre me ouves, porque mostra da parte do relacionamento aqui entre pai e filho que eles, primeiro, neste sempre, eles tinham contato direto. Muitas vezes o diálogo era franco, o diálogo era aberto, o diálogo era em amor, em respeito, em compreensão, em intimidade, e o tempo todo. E nós vemos isto na Bíblia, vemos estes relatos acerca de Jesus indo orar ao Pai em muitas oportunidades. Apenas para citar um desses momentos, por exemplo, Marcos 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus procurava se afastar para estar ali na tranquilidade, na separação de toda e qualquer agitação, conversando com o Pai. E nos ensina aqui no campo espiritual a imitá-lo, a também procurar, quando tivermos essa possibilidade, essa oportunidade, lugares onde possamos estar sozinhos com o Pai. Claro, ele ouve até os nossos pensamentos e podemos orar a Deus silenciosamente, mesmo estando em meio a nossas atividades. Podemos estar em comunhão, em conversa, em oração com o Pai. Mas há momentos importantes em que é muito especial este relacionamento com o Pai, sem nada, inclusive, para nos desviar a atenção. Então, temos aqui um dos exemplos de Jesus, mas há muitos outros na palavra de Deus. Então, nós lemos aqui: eu sei que sempre me ouves. Este sempre me ouve já indica que Jesus conversava sempre com o Pai e o Pai sempre atendia aos seus pedidos. Olha aí uma outra identidade, um outro sinal de mesmo propósito entre pai e filho. Então, sempre me ouves mostra que estão sempre em contato. Sempre me ouves também mostra que pai e filho tinham a mesma vontade, o mesmo propósito, identificação, unidade. E aqui, quando Jesus está diante de algo, claro, humanamente falando, impossível, ele está tranquilo, porque ele vai trazer Lázaro de volta à vida, depois de 4 dias no túmulo. Então Jesus fala para todos ouvirem: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Olha como Jesus nos ensina em tudo. Por causa do povo. Jesus tinha interesse naquelas pessoas. Jesus estava interessado em que eles soubessem, como Jesus relata aqui, que ele foi enviado pelo próprio Pai, que foi Deus que o enviou, que ele veio para resolver o nosso principal problema. Chorou, assim, vamos falar em termos humanos, contagiado pela tristeza deles. É uma forma de mostrar a empatia, o apreço que Jesus tem pelo ser humano. Mas em voz alta ali, e ele fala também para que eles soubessem disto.
Eu estou falando em voz alta com o meu Pai. Vocês vão ter a prova disso quando virem Lázaro vir para fora. Isso nós estamos falando aqui, mas é mais ou menos a intenção de Jesus ali. Eu estou falando em voz alta para que vocês, vendo o que vocês vão ver, vocês saibam que antes eu já tinha conversado com o Pai, já tinha a resposta positiva dele, e o que aconteceu, aconteceu pelo poder de Deus, e eu vim dele. Jamais aquilo tinha acontecido. Então, que grande experiência, que grande testemunho. E cada um deles ali eram testemunhas do que iria acontecer. Então, Jesus mostra aqui também seu interesse pelas pessoas. Jesus mostra que ele nos ama, que o seu propósito com o Pai era um. O Pai envia o Filho, e o Filho vem no mesmo propósito de entregar a sua vida por nós. Que relacionamento! E em uma questão tão difícil, mas Deus é amor, Jesus é amor, porque Jesus e o Pai são um. Unidade de propósito, unidade em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes. O Pai, a videira. Aliás, o Pai, o agricultor, o Filho, a videira, nós, os ramos. É isso que Jesus nos ensina em relação a esta unidade de propósito, nós com ele. Uma oração interessante de Jesus está lá em João 17, e longa, ele conversando com o Pai. Ele, logo no início lá de João 17, ele fala: glorifica o teu filho para que eu te glorifique. Então, olha, Jesus nessa reciprocidade com o Pai, querendo, inclusive, atender à vontade, os interesses do Pai. Bem, voltando aqui. Sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui. O interesse de Jesus por cada um deles. E qual era o interesse de Jesus? Para que este povo creia que tu me enviaste. Era esse o interesse de Jesus por aquelas pessoas. Que eles crescem nele e recebessem vida. Porque é este o plano de Deus. Nós somos salvos ao crer no Filho que o Pai enviou para resolver nosso principal problema. O homem se afastou de Deus quando pecou. Jesus veio para nos resgatar do pecado, nos reconciliar com o Pai e para nos levar para estarmos com Ele na eternidade, onde Ele estiver para todo o sempre. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O propósito de Jesus é este, é que nós sejamos salvos, é que nós estejamos com Ele na eternidade. Quando Ele pisou aqui neste mundo, quando andou pelas nossas estradas, tudo que Jesus fez foi nesse sentido. Mas Ele fez questão de mostrar o relacionamento que tinha com o Pai, relacionamento que eles planejaram para nós. Aliás, eles, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, planejaram para que nós vivêssemos. E nós, então, quando começamos a pensar nestas coisas, João 11:42, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus está falando aqui de uma forma bem clara àquele povo sobre o objetivo que ele estava no mundo, sobre o fato de ele ser realmente o Messias, aquele que haveria de vir. E ele nos faz lembrar desta figura aqui do lado. Que figura é esta? Uma outra figura sobre pais e filhos.
um outro exemplo bíblico sobre pais e filhos. Neste outro exemplo, que não é o exemplo do Deus Pai e do Deus Filho, mas é um exemplo do Deus Pai que é perfeito, Pai amoroso, e filhos imperfeitos, como nós. Está lá em Lucas capítulo 15. Muitos conhecem como a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, mas nós poderíamos muito bem, e já se disse muito sobre isso, que o título da parábola deveria ser O Pai Amoroso, em virtude de tudo que o Pai faz e do seu coração aberto para receber, não o, mas os dois filhos que tinha. Cada um deles com seus defeitos. Um abandona o pai e vai viver sua vida, pede a parte da sua herança e vai viver sua vida. O outro está ali em casa, mas quem diz que tem um relacionamento bom com o pai? Na verdade, ele escondia muitas mágoas, porque por não ter da sua parte um relacionamento íntimo com o pai, não lhe abria o coração, não falava dos seus desejos de filho naquele convívio. Então, a parábola do filho pródigo, do filho perdido, ao qual seria muito melhor designada a parábola do pai amoroso, ela nos ensina muitas coisas. Já até falei aqui, o filho mais novo pede ao pai a parte da sua herança, vai, gasta tudo, passa fome, percebe a situação em que está, cai em si e volta. Volta para ser pelo menos um dos empregados do pai, que era um pai rico. Ele fala, vou voltar e falar para ele, olha, faz de mim um dos seus empregados e já está muito bom. Aqui ele aprendeu nas dificuldades. E o filho mais velho estava em casa, mas coração pesado também, nada de bom relacionamento com o pai. Mas, hoje, dia dos pais, vamos procurar imitar o exemplo do nosso Deus, porque este Pai amoroso, ele representa o nosso Deus, que fez tudo para nos resgatar, para nos recuperar, e ele nos recebe de braços abertos no seu amor. Então, o que nós lemos lá em Lucas 15, apenas aqui para frisar esta questão de relacionamento de pai com filho. Lucas 15, verso 20. O filho, depois que ele cai em si, ele lá passando fome, vendo os porcos se alimentarem, e ele querendo a comida dos porcos. Ele então diz, Lucas 15, verso 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Pais, coloquem sempre o amor em primeiro lugar. Amor não significa não disciplinar, amor não significa não castigar, mas amor significa acolher, não abandonar, ainda que haja ali a disciplina, ainda que haja a correção. Mas amor significa acolher, significa não abandonar. Então nós vemos aqui, na atitude do Pai, que representa o nosso Pai Celestial, que fez isto por nós. Quando o filho se levanta, vai ter com seu pai, ele está longe ainda, e o seu pai o vê. Imaginemos um pai já idoso, e não tinha óculos naquela hora, naquela época, mas ele olha e talvez pelo jeitão, ele percebe que é seu filho. O pai conhece o filho que tem. E cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Sabemos a sequência que o filho vai proferir aquele discurso que ensaiou, o pai nem ouve. Olha, traz a melhor roupa, o melhor anel, põe nele, esse meu filho estava morto e agora reviveu. Vamos dar uma festa. O pai o recebe
com alegria. O que acontece com o filho mais velho? Também sabemos, porque esta é uma parábola bem conhecida. Quando ele ouve aquele som e está voltando do campo, está voltando do trabalho. O que é? Festa? O que está acontecendo? Seu irmão voltou. O quê? Depois de gastar tudo que meu pai deu para ele, ele volta e não quer entrar na festa. O que acontece? A atitude do pai. Sai para conversar com o filho e trazê-lo para a festa. O filho mais velho, nós sabemos, ele fala, esse seu filho, ele nem fala esse meu irmão, esse seu filho. E o pai responde, esse teu irmão estava perdido, é justo que nós nos alegremos. No verso 31, nós lemos então Lucas 15, 31, o pai falando com o filho mais velho. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. O que este pai ensina aos pais de hoje, de forma especial, aqueles muito materialistas, aqueles muito voltados para dinheiro, para finanças, para posses, para bens? Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Aqueles pais que não gostam de compartilhar nada, aqueles pais que não gostam de dividir nada. Este pai nos ensina algumas coisas aí. E em termos de Pai Celeste, nosso Deus, nosso Pai, Ele está nos ensinando também, está sempre conosco. Às vezes nós nos queixamos sobre a bênção que o outro recebe. Às vezes podemos olhar até para a vida do ímpio, como temos exemplos na Bíblia. O exemplo de Asaf. Às vezes fazemos como Jeremias, às vezes como o povo no tempo de Malaquias, dizendo que Deus está sendo injusto para conosco e favorecendo outras pessoas. E Deus nos responde o mesmo que respondeu para o filho mais velho. Se nós olhássemos para dentro de nós, iríamos ver se não tem aí um espírito de filho mais velho mesmo. Filho mais velho da parábola, não que filho mais velho seja mais ruim, né? Melhor ou pior do que filho mais novo. Estamos falando dos dois exemplos da parábola. Filho mais velho estava em casa, mas não servia ao pai de coração, servia por obrigação, servia, mas achando que tudo aquilo era um peso. E Deus fala a nós o que falou aquele filho. Você está sempre comigo, a nossa comunhão é íntima. Tudo que tenho é seu. Olha Deus falando para você e para mim. Tudo que tenho é seu. Não precisamos ir à busca de prosperidade em Cristo. Nós temos tudo o que precisamos. Estes são os exemplos bíblicos que eu queria trazer para nós meditarmos um pouquinho hoje sobre esta questão de pais e filhos. Não necessariamente trazer para a nossa prática diária, mas ficarmos com os exemplos bíblicos que nos fazem pensar. Abraão, Noé, José, o pai terreno de Jesus, que não era de holofotes, não era de aparecer, mas por sua influência, por sua obediência, por sua humildade, nós podemos agradecer a própria presença do Messias. Então ele foi também um servo de Deus, foi um pai para Jesus, o pai terreno que Jesus precisava ter. E Deus sabe de todas as coisas. E aprendemos principalmente com o relacionamento entre pai e filho. O pai amoroso que acolhe filhos como nós, que não merecem nada. Nem o filho mais novo, nem o mais velho mereciam coisa alguma. O pai, no seu amor, tinha um coração aberto para acolhê-los. E é assim que o pai amoroso termina conquistando seus filhos. E é assim que Deus nos conquista também. Olha, ele entrega seu filho por nós. Aquele que vê a atitude de Deus, olha para si, reconhece seus pecados, se arrepende, crê no Filho, aceita o que Jesus fez
e entrega a sua vida, este vai estar com o Pai na eternidade. Olha aí o Pai do céu nos ganhando para si. Merecimento algum de nossa parte? Nenhum. Somos falhos, mas nos entregamos em arrependimento, pedindo perdão dos pecados e em submissão ao Pai, nós nos entregamos a Ele e pedimos para que Ele nos ajude, para que possamos, na nossa caminhada aqui, fazer a sua vontade. Esta parábola do filho perdido, do filho pródigo, do pai amoroso, nos ensina bastante também sobre este relacionamento e sobre o relacionamento aqui com nossos pais terrenos, que nós possamos ter em Jesus, o Filho, o exemplo também para o nosso relacionamento, tanto com o nosso Deus, como com os nossos pais, aqueles que ainda os têm aqui, com os pais terrenos. Relacionamento de harmonia, relacionamento de interesse, relacionamento de mesmos propósitos, e quando os propósitos são diferentes, porque filhos e pais hoje, eles vivem em época diferente, em tempos diferentes, os pais já no caminho, de repente, até da aposentadoria, e os filhos no caminho profissional. Então, são momentos diferentes, propósitos diferentes, mas que haja compreensão nesse relacionamento. Em relação aos filhos que ainda são crianças, depende muito do pai, da mãe também, dos pais, o que eles hão de ser quando crescerem mais. Fica aqui para cada um de nós pensarmos nessas questões, no relacionamento que temos com nossos pais, pai e mãe, no relacionamento que temos com o nosso Senhor, se há unidade de propósito, de vontade, se nos alegramos na vontade dele, se o que queremos realmente está de acordo com a vontade dele. Olhando para a palavra de Deus, nós temos as respostas. Que Deus possa nos abençoar, que possamos, de repente, até mesmo falar como Jesus em relação ao nosso Pai. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, quem sabe um excelente testemunho da nossa parte. Mas eu disse isso por causa dos que estão aqui vendo e ouvindo, para que saibam do nosso relacionamento. E Deus atendendo ali alguma oração muito necessária como testemunho pessoal àqueles que ainda precisam ouvir e crer no Filho de Deus para a sua salvação. Que Deus a todos abençoe. Paz, parabéns por este dia, que cada um de vocês possa andar segundo a vontade de Deus, segundo os preceitos da sua palavra, segundo os preceitos bíblicos, a fim de que sejam verdadeiros exemplos e possam caminhar juntos com seus filhos, sendo bênção e sendo abençoados. Família, na presença de Deus, honrando e glorificando nosso Deus.